Boa noite, sempre muito bom estarmos juntos novamente. Quero convidá-los a abrirem a palavra em Atos 5. Quero trabalhar um pouco um texto que às vezes é de difícil compreensão e que tanto em Atos quanto em Êxodo ele vai se repetir. Uma maneira de Deus trabalhar a liderança de forma muito incisiva, mostrando a importância do que é ser igreja, mostrando a importância do que de como ser igreja, principalmente com relação à liderança. Então, em Atos 5 vai mostrar uma cena extremamente complexa, porque em Atos 5 vai mostrar ali a cena de Ananias e Safira, um texto que Ananias vai levar uma oferta e ele vendeu um terreno, e esse terreno ele disse que o valor que ele estava entregando para os apóstolos era o valor integral, e não era apenas uma parte. E aí os apóstolos têm a revelação de Deus e perguntam para Ananias por que ele estava mentindo ao Espírito Santo, e ele morre. E Safira, sua mulher, também chega. Os apóstolos perguntam para ela qual o valor que era da venda. Ela confirma o valor do marido e também ela morre por ter mentido ao Espírito. Esse texto vai ser muito parecido com o texto que está em Êxodo, um texto de Moisés, quando Moisés ele recebe a orientação de Deus para assumir a liderança do povo, e quando ele está lá assumindo a liderança do povo, ele recebe a orientação de Deus para ir para o Egito. Ele volta para a terra que ele estava para buscar sua esposa e sua família. Quando ele está descendo para o Egito, para a missão que Deus tinha dado a Moisés para libertar todo o povo, Deus resolve matar Moisés. E a Bíblia lá vai dizer que Deus sai ao encontro de Moisés para matá-lo, até que Zípora intervém. Ela faz a circuncisão no seu filho e joga o prepúcio do menino aos pés de Moisés e diz que Moisés era um marido sanguinário. Agora a questão por que tanto lá no texto de Êxodo, que estava começando uma missão extremamente importante, quanto no texto de Atos, que estava começando uma missão extremamente importante, que era a igreja, parece Deus dando essa orientação, essa ação tão incisiva com relação à liderança, com relação à maneira como nós nos comprometemos com Deus. E é sobre isso que a gente quer conversar, sobre os nossos compromissos diante de Deus, os compromissos que nós assumimos e como que nós desenvolvemos esses compromissos. Então Atos 5 vai nos dizer assim a palavra do Senhor: um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade, e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Amém. O que estava acontecendo aqui em Atos? Estava acontecendo algo extraordinário. Uma igreja que estava crescendo, uma igreja que a cada pregação de Pedro, 3.000 pessoas, 1.000 pessoas se convertiam. E à medida que essas pessoas se convertiam, elas não só se convertiam a Deus, mas elas se convertiam ao outro. Por quê? Porque quando essa comunidade começou a ser movida pelo Espírito Santo, essa comunidade passou a tal forma a encarnar a vivência em Cristo Jesus, que eles passaram a vender as suas propriedades e bens e distribuir à medida que alguém tinha necessidade. Então a conversão deles a Deus era também uma conversão ao outro. Então essa igreja era uma igreja sensacional, era uma igreja que amava as pessoas de forma impressionante,
movidos pelo Espírito Santo, movidos por Deus, a ponto deles venderem as suas propriedades, se distribuir à medida que alguém tinha necessidade, porque era a necessidade que movia as pessoas. Só que começou um problema. E qual era o problema? O problema era que em meio a tudo isso, e no final do capítulo 4 vai mostrar o Barnabé vendendo uma propriedade, levando até os pés dos apóstolos. Ananias e Safira resolvem fazer a mesma coisa. Eles resolvem também, a exemplo de Barnabé, vender uma propriedade e levar aos pés dos apóstolos. Só que, ao contrário de Barnabé, eles venderam a propriedade e retiveram uma parte. E o que isso nos ensina? Nos ensina uma questão extremamente importante para nós, que é a maneira como nós nos aproximamos de Deus para servi-lo. Porque, por vezes, nós nos aproximamos diante de Deus para servir a Deus com um sentimento de competição, com um sentimento que está encarnado em nós em ser melhor que o outro. Então, como nós vivemos numa sociedade altamente competitiva, onde desde a infância nós crescemos competindo um com o outro, nós trazemos isso para a fé. E o que Ananias e Safira estava querendo fazer? A mesma coisa que Barnabé havia feito. Eles estavam trazendo esse impulso competitivo para a fé. Então, muitas vezes, na religião, na fé que nós expressamos a Deus, nós cremos em Deus, mas continuamos a viver no mesmo padrão e no mesmo paradigma de quando não éramos cristãos. No caso aqui de Ananias e Safira, essa competição de querer se aproximar de Deus para mostrar às pessoas aquilo que eles eram ou queriam demonstrar ser. Esse intuito competitivo de querer mostrar para o outro que determinada pessoa é melhor que a outra. Esse intuito, esse impulso que muitas pessoas têm em querer demonstrar para o outro que é melhor que o seu companheiro. Porque Ananias e Safira sabia que Deus tinha consciência de que eles estavam retendo parte. Então, por que eles estavam correndo esse risco? Simplesmente para mostrar para os outros, simplesmente para mostrar para o restante da igreja, simplesmente para mostrar para os demais que eles eram merecedores de aplausos e de elogio. Isso é um grande risco na religião, um grande risco na fé, de nós nos apaixonarmos por Deus, nos apaixonarmos pela comunidade de fé e de repente nós não ficarmos satisfeitos em sermos um na comunidade, mas queremos ser o melhor dentro da comunidade, e aí encarar a comunidade com um ambiente de competição. Enquanto eu não me sobressair, eu não me satisfaço nessa comunidade. Enquanto os holofotes não estiverem focados em mim, eu não me satisfaço nessa comunidade. E vamos lembrar que essa comunidade já era uma comunidade muito grande, tinha pelo menos 5.000 pessoas. Então, o serviço ao próximo tinha muito trabalho. Então agora começa uma competição, quem era o mais competente, quem era o mais generoso, quem era o melhor diante da comunidade, quem fazia mais, quem era o mais especializado, quem era a pessoa que se sobressaía ao grupo. E esse sentimento de competição, esse sentimento de que eu quero ser melhor que o outro, é o oposto da fé cristã. Porque a fé cristã, conforme vai dizer lá em Filipenses, é nós considerarmos o outro superiores a nós, não inferiores a nós. Então, quando isso começa a entrar na comunidade, essa comunidade estava sendo formada, Deus toma uma medida radical para mostrar para a comunidade que essa comunidade não era uma comunidade de competição,
era uma comunidade de generosidade, que Deus não estava interessado no quanto as pessoas poderiam dar, mas a maneira como as pessoas deveriam ser. Que Deus não estava interessado no dinheiro de Ananias e Safira. Deus estava interessado em Ananias e Safira. É por isso que quando acontece esse fato aqui com Ananias e Safira, remete ao evento que aconteceu lá com Moisés. Por quê? Porque Moisés, que fora chamado também por Deus para uma grande obra, Moisés era um cara que tinha consciência de que ele era o grande libertador da nação de Israel desde a sua infância, porque Deus já havia revelado isso. E Moisés, durante um tempo, ele quis ser o cara do Egito. Moisés tem 3 fases na vida dele. A primeira fase são 40 anos no Egito, a segunda fase 40 anos no deserto, e a terceira fase mais 40 anos libertando o povo. Quando ele começa os seus primeiros 40 anos, a Bíblia vai dizer, aí em Atos 7, se você quiser abrir, vai dizer que Moisés era um homem extraordinário. Olha o que vai dizer no capítulo 7, verso 20. Vai dizer assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Olha que interessante. Moisés, que foi criado em toda a cultura, em toda a ciência egípcia, vai dizer que ele era poderoso em quê? Palavras e obras. Vocês lembram da conversa que ele teve com Deus, quando Deus o chamou? E aí Deus o chamou e falou assim: Moisés, você vai ser o libertador. Isso ele estava com 80 anos. Era para a segunda e para a terceira fase. Aqui era na primeira fase de Moisés. Quando Deus vai chamar Moisés, ele vai dizer o que para Deus? Que ele era pesado de línguas, de palavras. Mas aqui, em Atos 7, na pregação de Estevão, aqui que está sendo revelado por Deus, a Bíblia vai dizer que ele era poderoso em palavras e obras. Então o que ele falou lá para Deus era só uma desculpa. Mas vai dizer algumas coisas mais ainda, nessa primeira fase de Moisés. Vai dizer assim, verso 23: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Qual a razão o Moisés matou o egípcio? O verso 25: ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Por que Moisés matou o egípcio? Porque ele queria ser o grande líder do povo de Israel. Porque eles compreenderiam que ele seria o Salvador. E vamos pensar o contexto político da época do Egito. Moisés sabia que ele não ia ser rei, não ia ser faraó, porque ele não era filho do faraó, ele era filho da filha de faraó. Então ele sabia que ele não ia ser um faraó, ele não ia conseguir os cargos máximos no Egito, mas ele queria projeção política. E o povo de Israel era muito poderoso, a ponto de causar temor nos egípcios. E o que o Moisés queria? Moisés queria libertar o povo? Não. Moisés queria ser o líder do povo, porque eles compreenderiam que ele iria ser o líder. Então quando Moisés mata o egípcio, não era com o intuito de libertação, era com o intuito de poder, de competição. E o que Deus faz com Moisés? Manda ele para onde? Para o deserto, para Midian, porque o deserto é a escola de profetas.
Em todo o Antigo Testamento, o deserto vai ser a escola de profetas. E Moisés então vai passar mais 40 anos no deserto, aprendendo a se submeter a Deus. Só que quando acontece os outros 40 anos, acontece um fato muito importante na vida de Moisés. Moisés acha que Deus havia esquecido dele. Moisés acha que o plano de Deus havia falhado, a ponto de, quando Moisés completa 80 anos, Moisés vai escrever um salmo. Que salmo era esse? 90. Vocês já viram aquele salmo que diz assim, a vida pode chegar até os 70, 80 no máximo, mas passando disso, o que sobra para a gente? Canseira e enfado, né? As nossas artrites, as nossas artroses, dói aqui, dói ali, né? Então, Moisés que escreveu isso no Salmo 90, porque ele escreveu esse salmo achando que a vida dele estava acabando. Ele estava com 80 anos, ele estava sentindo o peso da idade, ele era pastor de ovelhas no deserto, e ele deveria ter pensado: a minha vida está acabando, eu vou escrever um texto para ficar na memória. E aí ele escreve o Salmo 90, falando sobre a ira de Deus, falando que a vida passa muito rapidamente, e que a vida dele estava acabando, e a vida dele já não fazia mais sentido, porque o que estava sobrando para ele era só dor. Quando ele achou que a vida dele estava acabando, Deus encontra com Moisés, e Deus fala para Moisés: Moisés, a sua vida só está começando. Sua vida, Moisés, vai começar aos 80. É por isso que esse negócio de aposentadoria, ano sabática, né, não funciona muito. Porque com 80 anos, Moisés ia começar a vida dele, de fato, a vida ministerial, e o momento da vida mais empolgante da vida de Moisés. Aliás, o momento mais empolgante, as coisas mais empolgantes que aconteceram na história, de milagres extraordinários, aconteceu com Moisés na terceira fase da vida dele. Mas quando Moisés começa essa terceira fase, Deus diz: Moisés, eu vou ser com você, simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. E Moisés era resistente a crer que Deus de fato estaria com ele. Por isso que no capítulo 4 de Êxodo, se você olhar na sua Bíblia, ele vai, no verso 1, vai dizer assim que o povo não acreditaria nele. E Deus fala: Moisés, só fala. E ele fala assim: mas Deus, o povo não vai crer, o povo não vai acreditar. E aí Deus continua com Moisés e diz assim: Moisés, só fala. E aí no verso 31, no último verso do capítulo 4, a Bíblia vai dizer que o povo creu e adorou a Deus. O povo creu e adorou a Deus, porque é Deus quem faz a sua obra. Mas esse mesmo Deus que estava mostrando para Moisés exigia obediência, exigia fidelidade. E Moisés estava procrastinando, estava deixando para mais tarde uma atitude muito importante. Que atitude importante era essa? A aliança. Moisés já tinha visto a presença de Deus, Moisés tinha provas que Deus estava com ele, Moisés havia sido chamado por Deus, Moisés estava indo a caminho do Egito para libertar o povo, mas ele estava procrastinando a circuncisão do seu filho. Ele estava enrolando, ele estava deixando para mais tarde, estava levando com a barriga. E aí Deus, então no caminho, na descida para o Egito, Deus se encontra com Moisés e diz: Moisés, eu vou matar você.
até que Zípora intervém e circuncida o menino, o que o Moisés não tinha tido coragem de fazer. Isso aqui tem uma questão muito importante para a gente. Muito importante porque homem sem mulher não é nada. A maioria das vezes os homens ficam procrastinando o que deve fazer. Os homens ficam muitas vezes enrolando o que deve ser feito. E boa parte das vezes são as mulheres que têm que tomar a frente para fazer o que deve ser feito. E aqui foi a mesma coisa. Com o Moisés, Deus resolve matar Moisés porque ele não estava firmando um compromisso sério com Deus. Porque Moisés ia começar uma história extraordinária, a libertação do Egito e o começo da igreja no Antigo Testamento, saindo do Egito para ir para Canaã, a terra santa, de onde emanaria toda a sabedoria e o conhecimento de Deus, onde Deus seria conhecido. Era a retomada da igreja de Deus no Antigo Testamento. Aqui no Novo Testamento, no texto que nós lemos de Atos, vai acontecer algo parecido, porque no começo aqui da igreja de Deus, no Novo Testamento, essa igreja que nós somos a continuidade dessa igreja, essa igreja vai começar, mas de repente vai começar também uns problemas dentro da igreja, e o mesmo problema que tinha tomado o coração de Moisés, que era a competição. A competição de Moisés era para um poder político. A competição aqui em Atos era para um poder religioso. Quem tomaria os melhores lugares? Para onde estaria focado os holofotes? E aí Deus toma uma atitude para acabar com isso e mostrar que a igreja é a comunidade dos iguais, não o ambiente dos diferentes, não o ambiente dos excepcionais. A igreja não é o ambiente daqueles que são notórios. A igreja é a comunidade dos iguais. É por isso que aqui no texto de Atos 5, no texto de Ananias e Safira, Deus acaba com a história para mostrar que na realidade o que Deus quer de nós é simplesmente submissão e integridade. Deus quer que nós sejamos íntegros diante dele. Nós não precisamos nos aproximar diante de Deus para mostrar aquilo que nós somos, porque Deus sabe quem nós somos. Aliás, o grande problema da humanidade é a identidade, é reconhecer a sua própria identidade. Por que Ananias e Safira queria ser reconhecido diante dos outros? Porque a gente tem problema com identidade. Por que muitas vezes algumas pessoas se endividam para ter algumas coisas para mostrar para as pessoas? Porque tem problema de identidade. Porque nós precisamos ser elogiados, nós precisamos ser amados para nos sentir melhores. E isso é um problema sério, tanto na igreja quanto fora da igreja. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos o bem para as pessoas com a suposição do bem. Como é que é isso? É mais ou menos assim: eu vou tratar bem Deus porque eu quero que Deus também me trate bem. Então eu faço as coisas para Deus com a suposição de que Deus vai retornar o bem que eu faço a Ele. E muitas vezes, quando Deus não faz aquilo que eu quero, na suposição, na expectativa que eu crio de que Deus vai me fazer o bem, aí eu fico frustrado com Deus, eu me frustro com Deus, eu fico chateado com Deus,
Eu fico magoado com Deus, porque a minha expectativa foi frustrada. É a mesma coisa no casamento, por exemplo. No casamento, é uma aliança que nós fazemos diante de Deus, de que nós vamos amar o outro. E por vezes, na rotina do casamento, nós fazemos coisas para o outro, fazemos coisas boas para o outro, na suposição de que o outro vai reconhecer e ser grato a nós, e a gente vai cobrar isso se não for grato. Então eu vou lá, compro flores para minha esposa, entrego para ela, e eu fico com a expectativa de que ela vai ser grata. Não é isso? Eu sei que todos os homens fazem isso, não é isso? Aí eu fico na expectativa. Se ela não corresponder à minha expectativa, eu fico chateado. Olha, como é que é isso? Fui lá, perdi tempo, comprei flor, gastei dinheiro que eu não tinha, e aí eu dei e ela olhou e não falou nada. Por que eu me frustrei? Porque eu dei algo bom com a expectativa da suposição do bem. E muitas vezes esse é o grande problema das nossas frustrações, porque nós fazemos coisas para Deus e para os outros, querendo ser reconhecidos. Nós fazemos coisas para os nossos filhos, querendo que os nossos filhos nos reconheçam. Nós fazemos coisas boas para as pessoas, querendo que as pessoas também nos tratem bem. Fazemos coisas boas para Deus, para que Deus nos abençoe também. E aí nós passamos a ter um relacionamento com Deus e com as pessoas num sistema de troca, ou num sistema de competição, porque eu olho para o lado e vejo uma pessoa que não é tão boa quanto eu, na minha avaliação, e ela recebe as bênçãos de Deus, e eu não recebo. E aí eu fico chateado, falo assim: Deus, por que a pessoa lá está sendo abençoada e eu não? Por que tal pessoa lá foi elogiada e eu não? E isso vai causando algo dentro de cada um de nós, uma inquietude, porque nós queremos ser reconhecidos. E por que queremos ser reconhecidos? Porque nós temos um problema de identidade. Porque nós só fazemos as coisas se recebermos algo em troca, seja um elogio ou seja uma bênção diante de Deus. Mas Deus vai nos ensinar que o nosso problema de identidade já foi resolvido. Por quê? Porque Deus já me amou de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim. Então eu não preciso fazer nada para Deus para que Ele me ame mais, porque Ele já me ama. A Bíblia vai dizer: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandona. O que eu preciso fazer para que Deus me ame mais? Nada. Deus já me ama. Deus já me ama completamente. Então por que eu faço as coisas para Deus? Não para que Deus me ame, mas agora para que eu mostre o meu amor a Ele. Para que eu mostre que eu sou reflexo daquilo que Deus é em mim. Porque a minha identidade já não está em mim. A minha identidade agora está em Cristo. E Cristo que está em mim me faz amar as pessoas, me faz amar a Ele e amar as pessoas como Ele ama. Então agora que eu tenho o meu problema de identidade resolvido, agora eu posso amar as pessoas. Mas amar as pessoas não no meu padrão, no padrão humano, de amar e esperar algo em troca, na suposição do bem. Eu amo sem expectativa, porque eu amo sabendo que a pessoa vai me retribuir o mal, possivelmente. Porque o que eu devo esperar dos outros não é o bem. O que eu devo esperar dos outros? O mal.
Porque o mal está inserido em cada um de nós. Então, por que eu amo ainda? Porque eu sou reflexo de Deus. Porque eu continuo tratando bem minha esposa, mesmo que ela não retribua os elogios que eu faça, mesmo que ela não retribua o bem que eu faça. Porque eu sou reflexo de Deus. Porque eu sou o tipo de marido, ou o tipo de esposa, que não quer ser um marido, e que quer a melhor mulher, para que ele seja feliz. Mas eu quero ser o melhor marido, para fazer a minha esposa feliz. Eu quero ser um homem de Deus, para satisfazer a minha esposa. E não o contrário. Porque eu continuo cuidando e amando os meus filhos, mesmo que os meus filhos não sejam gratos a todo o meu afeto e todo o meu cuidado. Porque amor é a nossa característica, é a nossa identidade. E a gente ama sem esperar retribuição. A gente ama. E o amor é algo extremamente difícil. É bonito de falar, mas extremamente difícil. Porque o amor requer, primeiramente, uma não expectativa com relação ao bem que a gente promove. E quando a pessoa promove o mal em relação a nós temos o amor manifestado em que sentido? No perdão. Porque quando nós amamos as pessoas, e as pessoas, porventura, não nos amam, e nos retribuem o mal ao bem que nós fizemos, nós não mudamos a nossa identidade. Nós continuamos amando, mas agora manifestando o perdão e a misericórdia. Porque nós não somos o tipo de pessoas que varia conforme a ação do outro. Nós temos a identidade em Cristo Jesus. E porque Cristo está em nós não deixamos de amar as pessoas, mesmo que elas nos tratem bem ou nos tratem mal. Aliás, quantas vezes a gente tem que perdoar as pessoas? Há um momento que ele fala assim: não, Deus, já cansei de perdoar, não vou perdoar mais. É possível isso no amor de Deus? Não é possível. Sabe por quê? Porque Deus continua perdoando você e a mim. Porque a gente erra, a gente falha, a gente peca, aí a gente dobra os joelhos e fala assim: Deus, tem misericórdia de mim. A gente levanta, o que a gente faz? Peca de novo. E Deus muda porque você mudou? Não, Deus continua o mesmo. Deus é amor. Deus continua te amando. Deus continua te abraçando. Deus continua te renovando. Deus continua cuidando de você, mesmo que você vire as costas para Ele. Porque Deus não muda. Nós mudamos. Agora, quando nós temos a identidade em Cristo Jesus e a gente passa a manifestar o amor de Deus, as pessoas podem mudar em relação a nós, mas nós não mudamos em relação a elas. É por isso que a questão não é o mal que as pessoas podem fazer em relação a você, mas é o que você vai fazer em relação ao mal que as pessoas fazem a você. Como isso vai reverberar no seu coração? E quando nós cremos em Cristo Jesus, nós temos a identidade em Cristo Jesus, nós amamos. Se é para perdoar, a gente perdoa. E quando eu falo isso, eu sei o quanto é difícil perdoar. Ou alguém acha que perdoar aqui é fácil? Eu sei que, além de não ser fácil, é impossível, na realidade. É impossível. Para o homem, isso é impossível. Só é possível perdoar de fato
se o sangue de Jesus revestir as nossas vidas. É só pelo poder de Deus que nós temos capacidade de perdoar. Porque por nós mesmos, a gente quer vingança. A gente tem um relacionamento contratual. A gente dá aquilo que recebe. Porque essa é a maneira como nós lidamos usualmente nas relações humanas e na relação com o divino. É competição e troca. É por isso que só é possível ter uma vida transformada, ter uma vida regenerada, quando Deus se faz presente na nossa vida. E sabe de uma coisa? Todos são responsáveis em ter essa nova existência. Todos são responsáveis, mas principalmente a liderança. Porque a liderança, além de ter a responsabilidade cristã, tem a responsabilidade de dar o exemplo para toda a comunidade. É por isso que no começo da igreja no Antigo Testamento, Moisés foi confrontado diante de Deus de uma maneira muito incisiva. E é por isso que no começo da igreja no Novo Testamento, da mesma forma. Porque se nós queremos falar do amor de Deus, não é possível falar desse amor se a gente não viver esse amor. Não é possível a gente falar de perdão se a gente não manifestar o perdão. Não é possível a gente falar do Evangelho se o Evangelho não estiver encarnado em nós. Porque igreja não é clube. Igreja não é um espaço da hipocrisia. Igreja não é o espaço do baile de máscaras. Igreja é o lugar da verdade. Amém, irmãos? Amém. Igreja é o lugar da verdade. É por isso que quando Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, eles já foram prontamente confrontados. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é o lugar santo da terra. Se as pessoas querem ver Deus na terra, a Bíblia fala para eles olharem para nós. Porque nós somos a luz desse mundo. Porque o Cristo que é a luz está em cada um de nós. Porque nós somos a contracultura, nessa cultura altamente egoísta. Nós somos a cultura do amor. Das pessoas que têm a capacidade dada por Deus para perdoar, para amar, mesmo não sendo amados. De ser bem-aventurados, embora perseguidos. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde impera a verdade. É por isso que quando nós somos igreja, isso não é uma opção religiosa. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de aliança com Deus. Eu e você, nós temos uma aliança diante do Pai, diante de Deus. E essa aliança que nós temos, que nós verbalizamos diante dele, nós demonstramos essa aliança no nosso modo de vida, na maneira como nós tratamos as pessoas, na maneira como nós lidamos com os nossos negócios de forma ética, com a maneira como nós tratamos a nossa família. Toda ação que nós temos deve refletir a aliança que nós temos com Deus, da nossa identidade agora com o divino, que agora a nossa identidade não é mais familiar, sanguínea. A nossa identidade agora é cristã, de uma única família, a família que se parece com Jesus, que ama como Jesus amou. Aliás,
é mais ou menos assim. Quando Jesus ele foi escolher os seus discípulos, alguém acha que Jesus errou aqui? Jesus não errou, né? Amém, irmãos? Jesus não errou. Jesus escolheu Judas. E quando Jesus escolheu Judas, ele resolveu, na organização da comunidade dos discípulos, dar que incumbência para o Judas? Ele era o que da comunidade? Ele era o tesoureiro. Então você tem o seu grupo, falou assim: eu preciso escolher um tesoureiro. Você sabe que um cara vai te trair. Você resolve dar a carteira para quem? Para o Judas. Para o Judas, é com você. Ainda, no dia que ele vai, na noite que ele vai te trair, você faz o que com Judas? Lava os pés. Quando ele vem te dar o beijo de traição, você o chama do quê? Amigo. Amigo, o que você está fazendo? Sabe por que Jesus faz isso? Porque ele não muda em relação às pessoas, mesmo que as pessoas mudem em relação a ele. Nós somos o tipo de gente que não muda em relação às pessoas, mesmo que as pessoas mudem em relação a gente. Amém? Porque senão a gente vira amigo só dos amigos. E a gente se torna inimigo dos inimigos. E aí, que cristianismo é esse? Que relevância é essa? A gente faz a mesma coisa que todo mundo faz. Mas nós somos um povo diferente. Nós somos aqueles que amam os nossos inimigos, que oram por aqueles que nos perseguem. E se alguém nos trata mal, nós tratamos bem. E a gente não faz essas coisas por pedantismo. A gente faz essas coisas por identidade. Não para mostrar o que a gente faz, mas para mostrar o que a gente é. Percebe a diferença? Para mostrar o que a gente é. Então, quando a gente se aproxima diante de Deus, a gente não tem mais problema de identidade. Então, não preciso mostrar o quanto que é o meu dízimo, o quanto que é a minha oferta, para eu ser mais querido por Deus ou mais querido pela comunidade. Porque eu não preciso ser reconhecido. Eu não preciso ter expectativa de que alguém me reconheça. Porque a minha identidade já está tranquila diante de Deus. Então agora eu não faço nada por reconhecimento futuro. Agora eu faço por consciência presente. Que Deus me amou. Então eu amo as pessoas. Deus entregou sua vida por mim. Agora eu entrego minha vida pelos irmãos. Porque isso é cristianismo. E isso dentro da igreja deve ser uma realidade muito forte. A ponto de pessoas perderem a vida por brincarem com o divino. Aqui em Ananias e Safira acontece isso. Lá em 1 Coríntios 11, no texto da Santa Ceia, vai dizer que aqueles que se aproximam da mesa de forma indigna, muitos estão fracos e doentes, não poucos que dormem. O que a Bíblia está querendo dizer que não são poucos que dormem? Eles estão em casa dormindo? Morreram. Por brincar com o divino. Eu sei que essa mensagem é meio dura, né? É meio, né? Mas é isso mesmo. Muitas pessoas morrem por brincarem com o divino. Porque com o divino não se brinca. O divino se reverencia. A gente se aproxima do divino com os pés descalços. Porque isso é cristianismo.
Porque nós somos a resposta de Deus para as perguntas que são feitas na sociedade. Nós somos a esperança desse mundo. A igreja é a contracultura que mostra que há uma esperança. É por isso que a gente não pode brincar de ser igreja. E na igreja não é possível nós vivermos um baile de máscaras. Mas na igreja a gente vive a verdade. Amém, irmãos? Porque nós temos a identidade em Cristo Jesus. É por isso que Atos, na formação da igreja, ele vai mostrar um pouco essa realidade dura, preparando a comunidade dos discípulos para serem enviados para o mundo inteiro, para mostrar o que é o Evangelho e como que a igreja é formada. E para finalizar, essa mensagem que às vezes é dura, mas ela é dura porque a igreja, em toda a época, foi a instituição mais perseguida na terra, mas ela se manteve. E a igreja, a partir da igreja, do Evangelho, é que todas as sociedades foram renovadas. Avivamentos aconteceram em vários momentos da história. E quando a igreja se volta a Deus, começa a orar, começa a pregar o Evangelho com autenticidade e viver com integridade, as portas do inferno não prevalecem contra nós. Amém. Porque nós oramos e as coisas acontecem. Nós pregamos e pessoas mudam. Nós colocamos a nossa vocação em prática e a sociedade é transformada. Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos uma nova humanidade para formar uma nova sociedade. Você é isso, meu irmão? Você quer ver sua família transformada? Você quer ver sua família realmente resignificada? Seja igreja que ame. Não queira a mudança dos seus familiares. Trabalhe para a sua mudança. Para que a partir daquilo que você for, identidade de Cristo Jesus, todas as trevas que imperam na sua família sejam dissipadas, porque você está lá dentro. Porque você é igreja. E quando a gente é assim, então não há o que possa impedir o mover de Deus nas nossas vidas. Amém. Porque Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, para a manifestação da sua glória. E você e eu, nós somos a manifestação visível da glória de Deus. Em nome de Jesus. Seja igreja, viva o Evangelho, ame a Deus, amando as pessoas, e você vai ver transformação acontecendo, porque isso é avivamento. Amém?